Você chega em casa, fecha a porta e o barulho do mundo fica lá fora. Mas, de repente, você percebe que o barulho mais ensurdecedor não estava na rua. Está dentro dessa sala vazia. É um silêncio que pesa. Você olha para o telefone e ele não toca. Você olha para a televisão, mas as vozes na tela parecem distantes, artificiais. Você se sente invisível. Talvez os seus filhos já tenham crescido e partido. Talvez um grande amor tenha ido embora. Ou talvez você esteja cercado de gente o dia todo, mas sinta um frio no peito, uma sensação de que ninguém, absolutamente ninguém, realmente conhece quem você é. Essa dor tem um nome. Chamamos de solidão. E a sociedade nos diz que é uma doença, que é um fracasso, que é algo que devemos curar com distrações rápidas. Mas e se eu te dissesse que esse vazio que você sente no peito não é o fim, mas o começo? E se essa dor não for um sinal de que você foi abandonado, mas um convite sagrado que você ainda não aprendeu a ler? Nos próximos minutos, não vou te dar conselhos superficiais para sair e fazer amigos. Vamos viajar juntos para as antigas China, para encontrar o velho mestre Lao Tse. Você vai descobrir uma lenda esquecida que tem o poder de transformar a sua solidão fria em uma solitude dourada e curar o seu coração para sempre. Se você busca paz neste mundo barulhento, se o seu coração precisa de um bálsamo hoje, convido você a fazer uma pausa sagrada. Deixe um simples obrigado nos comentários ou dê um like, gostei, neste vídeo. Não é apenas um clique, é um pequeno gesto de generosidade. Esse pequeno ato ajuda esta mensagem de cura a chegar a mais 10 almas que talvez neste exato momento estejam chorando em silêncio e precisem saber que não estão sozinhas. Respire fundo. Acomode-se na cadeira. A história começa agora. Há mais de 2.500 anos, nas terras nebulosas do reino de Chu, vivia um homem chamado Cheng. Cheng não era um homem jovem. A neve do tempo já havia pintado os seus cabelos de branco. Ele tinha sido um homem importante, um arquivista respeitado na corte imperial. Tinha criado filhos, tinha servido imperadores. Tinha estado rodeado de bajuladores, colegas e familiares. Mas o tempo, como um rio implacável, levou tudo. A sua esposa tinha partido para o mundo dos ancestrais. Os seus filhos, ocupados com as suas próprias ambições em cidades distantes, enviavam apenas cartas formais e raras. E a sua posição na corte foi ocupada por jovens mais rápidos, mais ambiciosos e mais barulhentos. Cheng foi aposentado. Agora, ele vivia numa pequena casa de madeira na orla da cidade de Luoyang. A vida de Cheng tornou-se uma série de rituais vazios. Ele acordava e a casa estava em silêncio. Preparava o chá para 2 por hábito e depois lembrava-se com uma pontada no peito de que só havia uma xícara para servir. Caminhava pelas ruas movimentadas do mercado e via rostos, milhares de rostos, mas nenhum olhar se cruzava com o dele. Ele se sentia como um fantasma, uma sombra que caminhava entre os vivos, mas que não pertencia mais àquele mundo. A solidão de Cheng não era apenas estar sozinho. Era uma sensação física. Era um frio que começava na ponta dos dedos e subia até o coração. À noite, ele acendia uma vela e olhava para a chama, perguntando-se: haverá algo de errado comigo? Será que sou tão difícil de amar que o destino me deixou aqui, esquecido como um móvel velho num quarto trancado? Ele tentou preencher o vazio. Comprou pássaros em gaiolas para ter quem cantasse para ele. Mas o canto dos pássaros só o lembrava da sua própria prisão. Frequentou casas de chá, tentando puxar conversa com estranhos, mas sentia que as suas palavras eram como folhas secas ao vento. Ninguém se importava em apanhá-las. A dor tornou-se insuportável. Cheng começou a acreditar que a sua vida tinha perdido o propósito. O vazio dentro dele parecia um abismo pronto para engoli-lo. Um dia, ouvindo os rumores dos mercadores,
soube que o lendário velho mestre, Lao Tse, o guardião da sabedoria, estava de passagem pela região, a caminho da passagem ocidental para deixar a civilização para sempre. Diziam que Lao Tse compreendia os mistérios do universo. Cheng, desesperado, com o coração pesado como uma pedra, decidiu procurá-lo. Não buscava sabedoria. Buscava apenas um remédio para a dor de ser esquecido. Cheng encontrou o mestre não num templo dourado, nem cercado por uma multidão de discípulos. Encontrou-o sentado numa pedra, ao lado de um poço velho e abandonado, fora dos portões da cidade. Lao Tse era um homem de idade indefinível. As suas rugas pareciam os leitos de rios antigos, mas os seus olhos tinham o brilho travesso de uma criança. Ele estava simplesmente lá, sentado, sem fazer nada. E, no entanto, parecia estar fazendo a coisa mais importante do mundo. Cheng aproximou-se, curvou-se respeitosamente e, sem conseguir conter as lágrimas que guardava há meses, desabafou. Mestre, disse Cheng com a voz trêmula, eu sou um homem amaldiçoado. A minha casa está vazia. O meu coração está vazio. Ninguém precisa de mim. Ninguém me chama. Sinto um frio terrível aqui dentro. Diga-me, o que devo fazer para preencher este vazio? Como faço para que a minha vida volte a estar cheia? Lao Tse olhou para Cheng. Não houve julgamento no seu olhar, apenas uma profunda e serena aceitação. O mestre não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou uma pequena tigela de barro que estava ao seu lado. Era uma tigela simples, rústica, com algumas rachaduras. Olhe para esta tigela, Cheng, disse Lao Tse com uma voz que soava como o vento nas árvores. Diga-me, o que a torna útil? Cheng, confuso, enxugou as lágrimas. Bem, é feita de barro, mestre. O barro a torna útil. Lao Tse sorriu e negou com a cabeça. Não, meu amigo. O barro é apenas a parede. O barro define a forma. Mas o que torna a tigela útil é o espaço vazio dentro dela. Lao Tse levantou a tigela contra a luz do sol. Se esta tigela estivesse cheia de barro até a borda, se fosse um bloco sólido, você poderia beber água nela? Poderia servir arroz nela? Não, mestre, respondeu Cheng. Seria apenas um tijolo. Exato. Continuou Lao Tse. Nós moldamos o barro para fazer um vaso, mas é o vazio no interior que permite que ele contenha algo. Construímos uma casa com paredes e teto, mas é o espaço vazio lá dentro que nos permite viver nela. Colocamos raios numa roda, mas é o buraco vazio no centro que permite que a roda gire e a carroça ande. Cheng ouvia, mas a sua mente racional lutava. Entendo a metáfora, mestre. Mas eu sou um homem, não uma tigela. O meu vazio dói. A minha solidão me diz que sou inútil, que fui descartado. Lao Tse levantou-se e caminhou até a borda do poço velho. Fez sinal para que Cheng olhasse para baixo. O poço era fundo, escuro e silencioso. Você sente dor, Cheng, porque acredita que o vazio é falta de algo. Você foi ensinado a valorizar apenas o cheio, o dinheiro no bolso, a casa cheia de gente, o barulho dos aplausos. Você acredita que ser amado é estar cercado. Mas olhe para este poço. Ele está sozinho aqui no campo. Ele é profundo e oco. E por causa desse espaço profundo e solitário, ele pode conter a água pura que vem das entranhas da terra. Se o poço estivesse entulhado de pedras e terra, se estivesse cheio, não teria água para dar. Lao Tse colocou a mão no ombro do velho arquivista. O toque era quente e firme. Você não está sofrendo de solidão, meu amigo. Você está sofrendo de um mal-entendido. Você acha que a vida o abandonou, mas na verdade, a vida o esvaziou. E ela o esvaziou por um propósito sagrado. Cheng sentiu algo mudar no seu peito. A imagem do esvaziamento como um propósito, e não como um castigo, era uma faísca na escuridão. Mas, mestre, perguntou Cheng,
Se este vazio é bom, por que dói tanto? Por que sinto tanta falta dos outros? Dói porque você está tentando preenchê-lo com coisas que não cabem mais, respondeu Lao Tse. Você está tentando colocar barulho onde deveria haver silêncio. Está tentando colocar o passado onde deveria haver presente. O seu coração, Cheng, foi esvaziado das preocupações mundanas, das obrigações da corte, do barulho das crianças. Não para que você fique triste, mas para que você possa finalmente receber o Tao. O Tao é como a água. Ele só pode fluir para onde há espaço. Ele não pode entrar numa mente cheia. Lao Tse sentou-se novamente e serviu chá em 2 tigelas. O som do líquido caindo na tigela vazia foi a única música naquele momento. A solidão, loneliness, é a pobreza do eu, é quando você está sozinho e sente que falta tudo. A solitude, é a riqueza do eu. É quando você está sozinho e sente que tem tudo, porque você se tem a si mesmo e tem o Tao. Volte para sua casa, Cheng, mas não entre nela como um homem abandonado entrando numa tumba. Entre nela como um convidado de honra entrando num santuário. Olhe para as suas cadeiras vazias, não como ausências, mas como espaço livre. Olhe para o silêncio não como mudez, mas como uma tela em branco onde você pode finalmente ouvir os seus próprios pensamentos, os pássaros, o vento. Torne-se o vaso, pare de tentar buscar água fora, fique quieto, fique vazio e deixe que a fonte universal brote de dentro de você. Shen bebeu o chá. Pela primeira vez em anos, ele realmente sentiu o gosto do chá. Antes, ele bebia chá enquanto conversava, enquanto planejava, enquanto se preocupava. Agora, só havia o chá, e ele, e o universo. Cheng voltou para a sua casa em Luoyang. Nada havia mudado do lado de fora. A casa continuava sem esposa, sem filhos, sem servos. Mas quando Cheng abriu a porta, ele não sentiu o frio abraço da solidão. Ele sentiu a vastidão. Ele sentou-se na sua cadeira habitual. Em vez de ligar a mente na busca desesperada por lembranças do passado, ele fez o que o mestre sugeriu. Ele honrou o vazio. Respirou fundo. Sentiu o ar encher os seus pulmões. Ouviu um grilo cantando no jardim. Antes, aquele som o irritava, porque o lembrava do silêncio da casa. Agora, parecia uma pequena sinfonia, um companheiro vivo cantando para ele. Cheng percebeu que, quando parava de desejar que as coisas fossem diferentes, o momento presente se tornava incrivelmente rico. Ele começou a passar os seus dias não esperando visitas, mas cultivando o seu jardim interior. Começou a escrever poesia. Começou a observar como a luz do sol mudava no chão da sala ao longo das horas. As pessoas da cidade começaram a notar a mudança. O velho triste e curvado agora caminhava com uma leveza estranha. Havia um sorriso sutil nos seus lábios. Curiosamente, quando Cheng parou de perseguir as pessoas desesperadamente, as pessoas começaram a se aproximar dele. Elas sentiam uma paz emanando daquela casa vazia. Vinham tomar chá, não por obrigação, mas porque estar perto de Cheng era como descansar à sombra de uma grande árvore. Cheng, o homem que se sentia um tijolo inútil, tornou-se a tigela que saciava a sede dos outros. Ele descobriu que a sua solidão não era um muro que o separava do mundo, mas o espaço necessário para conter o mundo inteiro. Meu amigo, minha amiga, vamos trazer a sabedoria de Lao Tse para a sua sala de estar, para o seu quarto, para o seu coração hoje. Vivemos numa sociedade que tem pavor do vazio. Se temos 1 minuto livre, pegamos o celular. Se a casa fica quieta, ligamos a TV. Se nos sentimos tristes, corremos para comprar algo ou comer algo. Fugimos de nós mesmos como se fôssemos o nosso pior inimigo. Você sente dor porque está lutando contra a sua realidade. Você está olhando para a tigela vazia da sua vida e chorando porque não está cheia de doces,
sem perceber que é esse vazio que a torna capaz de receber algo muito mais puro. Como você pode aplicar a lição de Cheng amanhã mesmo? 1. A reenquadragem do vazio. A psicologia moderna chama isso de reenquadramento cognitivo. O taoísmo chama de ver a verdade. Quando você entrar em casa e sentir aquele peso do silêncio, pare. Não ligue à TV imediatamente. Não ligue para alguém só para fazer barulho. Fique no meio da sala, abra os braços e diga em voz alta: este é o meu espaço. Este é o meu santuário. Eu não estou vazio. Estou disponível. Mude a palavra solidão, dor, por solitude, glória. A solidão é estar trancado num quarto escuro. A solitude é estar no topo de uma montanha respirando ar puro. A situação física é a mesma, estar só, mas a atitude mental muda tudo. 2. O ritual da xícara de chá, mindfulness taoísta. Lao Tse ensinou a Cheng a apreciar o sabor do chá. Você pode fazer isso com o seu café da manhã. Muitas vezes, quando estamos sozinhos, comemos de qualquer jeito, em pé, olhando o celular, como se não merecêssemos uma refeição de verdade porque não temos companhia. Isso é um insulto a si mesmo. Amanhã, coloque a mesa, mesmo que seja só para você. Use o prato bonito, sente-se. E quando comer, apenas coma. Sinta o sabor. Sinta a textura. Seja a sua própria companhia de honra. Ao tratar a si mesmo com essa reverência, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Eu sou suficiente. A minha presença é suficiente para tornar este momento especial. 3. Transforme a dor em criatividade. O vazio da tigela serve para ser preenchido. Se a sua vida se esvaziou de obrigações, filhos cresceram, aposentadoria, separação, não tente encher de novo com barulho, fofocas, notícias ruins, ocupações inúteis. Encha com alma. Aquele hobby que você abandonou há 30 anos, a pintura, a escrita, a jardinagem, a música. O universo abriu esse espaço no seu tempo para que você finalmente pudesse manifestar quem você é, não quem os outros precisavam que você fosse. A sua solidão é o solo fértil, onde a sua verdadeira essência pode finalmente crescer. Lembre-se, só quando o vaso está vazio é que ele pode cantar quando o vento sopra. Se você estiver cheio de entulho, não haverá música. A grande mentira que nos contaram é que precisamos de uma metade para sermos inteiros. Que precisamos de uma casa cheia para sermos felizes. Lao Tse ri dessa ideia. Ele nos diz: você já é inteiro, você é uma manifestação do Tao, você contém o universo. A pessoa que sabe estar sozinha, que desfruta da sua própria companhia, é a pessoa mais poderosa do mundo, porque ela não é mendiga de atenção. Ela não aceita qualquer migalha de afeto apenas para não estar só. Ela se torna seletiva, ela se torna magnética. Quando você cura a sua relação com a solidão, você cura a sua relação com todo o resto. Você para de usar as pessoas como tapa-buracos e começa a amá-las de verdade, pela presença delas, não pelo medo da ausência delas. Cheng encontrou a paz não quando a sua casa se encheu, mas quando ele parou de odiar o vazio. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu sei que a noite pode ser longa e o silêncio pode ser assustador. Mas da próxima vez que você se sentir sozinho, quero que se lembre da tigela de Lao Tse. Quero que se lembre de que o seu valor não está no que preenche os seus dias, mas na vastidão do seu ser que sustenta tudo. Leve este mantra com você. Escreva-o no espelho, guarde-o na carteira. Use-o quando o frio da solidão tentar entrar. Repita comigo, no silêncio do seu coração. Eu não estou vazio de pessoas. Estou cheio de mim mesmo e aberto ao universo. Repita mais uma vez. Minha solidão é o espaço sagrado onde minha alma respira. Se esta história tocou o seu coração, se fez você olhar para a sua sala vazia com olhos mais gentis, convido você a se juntar à nossa família. Inscreva-se no canal,
além do Yin e Yang. Aqui, nós somos uma comunidade de almas solitárias que se encontram na sabedoria. Você nunca está realmente sozinho quando está conectado com a verdade. Ative o sino para não perder a nossa próxima viagem. E lembre-se, o vazio não é o fim. O vazio é onde Deus senta para descansar. Obrigado pelo seu tempo. Que você encontre a plenitude na sua própria companhia. Até a próxima.